Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nos encontrando mais uma vez nesse dia 30 de outubro para dar continuidade ao estudo das Epístolas Paulinas 3, o manual que estamos estudando agora para a lição de número 8 desse manual. Texto 1, dando sequência ao que nós estávamos falando. Seguindo, o ministério apostólico de Paulo. Vimos no capítulo 3 que Paulo estava escrevendo sobre a nova aliança e a sua glória, e agora ele vai passar a descrever a aliança no relacionamento, ele vai passar a descrever agora o ministério da aliança que Cristo constituiu, em seu relacionamento com aqueles que são chamados a pregá-lo. Alguns pontos importantes aí do ministério. A comunicação do ministério. Paulo descreve que a glória do ministério e diz que por causa dessa glória, ele não desfalece. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que por causa do valor da chamada, estou na página 190, por causa do valor da chamada, ele não se deixa desanimar diante das circunstâncias difíceis. Irmão, vou falar isso aqui, é muito sério. A chamada é maior do que você. A chamada é maior que a sua vida. Logo, o ânimo de servir a Deus tem que ter duas fontes. Eu anotei aqui, ó. Fonte interior, convicção, fé. Tem que vir de dentro. O ministério não vem do que está externo, vem do que está aqui. Segundo, disposição para suportar. Serviço. Irmão, no serviço, na dedicação a Cristo, vai ter oposição, vai ter dificuldades. E se a gente não for agora despertado por uma convicção para trabalhar, a gente não aguenta o tranco. Vira a página aí, 191. Outro ponto importante. Paulo fala a respeito da sua honestidade. Coisa assim que quase não precisa para a gente, né? Esse aspecto, honestidade. Há certas coisas às quais todo pregador tem que decisivamente falar não. Aquele que proclama o evangelho deve renunciar métodos antibíblicos. Irmão, vou falar uma coisa aqui. A gente está caminhando para me perdoe usar uma expressão chula, mas para uma vibe onde a gente está achando que o método importa maior que o meio. Deixa eu explicar. As pessoas estão construindo atrativos para trazer as pessoas até a igreja. Está errado. Cristo é o centro de atração. Paulo, falando para Tito, ele fala assim que Cristo precisa ser o centro das coisas. Então, se você, não, vou colocar tal estilo de música, vou pintar a parede de tal cor, eu vou colocar tal festa, está errado, está errado. Cristo precisa ser o centro gravitacional que atrai as pessoas. O Senhor Jesus disse a respeito de si: quando eu for levantado, atrairei muitos até mim. Então, Paulo fala assim, eu não usei de métodos escusos. Ou seja, a metodologia de serviço a Deus é originada na palavra. É a palavra que é o atrativo. Eu sempre digo isso, ó. Eu, enquanto orador, o máximo que posso fazer é levar a palavra até o ouvido. Mas é o Espírito que traz do ouvido para o coração. Se você achar que é o seu estilo de fala, se você achar que é a sua retórica, se você achar que é o seu preparo, não dá certo. As orientações para servir a Deus vêm através da sua palavra. A palavra é o molde, é o modelo para adoração, para serviço, para qualquer coisa. É a palavra. Só estou falando aleatoriamente. Não vou pintar a minha parede da minha igreja de preto, que vai parecer moderna. Fracasso. Não dá certo. Não é o método, é Cristo. Então, o que você precisa para saber se uma coisa é certa ou não, se deve ser feita ou não? O molde da palavra. Segundo ponto, o cristianismo não vive de pragmatismo. Como assim? Pragmatismo é um conceito que diz que se uma coisa dá certo, logo ela é certa. Então pensa assim, ó. Na minha igreja aqui eu vou trazer um cantorzão gospel da moda e vai lotar o templo. Dá certo, vai encher o templo. Mas aí eu te pergunto, o fato de dar resultado valida a proposta como certa? Não.
Isso é pragmatismo. Então, o cristianismo não é isso. O cristianismo ele vive de dependência de Deus, não de metodologia humana. Paulo rejeitou os modelos que não estavam ancorados na palavra, mesmo que isso trouxesse resultado. Ou seja, do ponto de vista humano, pode dar certo, mas se Deus não aprovar, não adianta, irmão. Não adianta. Você vai falar alguma coisa, Fábio? Só deu glória, né? Oh, maravilha. Então entenda isso, irmão. A gente tem que entender que a metodologia da igreja vem da palavra, não daquilo que a gente pensa. Senão, daqui a pouco a gente fala, vamos colocar um parquinho na igreja, vamos trazer um palhaço, vamos fazer o UFC Gospel, vamos fazer a Raia Gospel. Tem lugares que estão fazendo aí. Ai, mas na minha igreja está fazendo. Corre daí. Corre disso, irmão. Corre disso. Jesus vai lhe pegar. Terceiro ponto, a humildade de Paulo. Paulo não prega de si mesmo, como os seus opositores falam. Paulo prega Cristo. Capítulo 4, verso 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Ou seja, sabe aquela pessoa que fala assim, não, irmãos, Deus me disse, Deus me falou, tudo é Ele é o canal, Ele é o véu. Meu irmão, cuidado. Paulo fala assim, eu estou anunciando Jesus, eu estou anunciando o Rei. E ele fala assim, eu mesmo sou servo de vocês. Tudo que eu faço, tudo que eu executo, por amor de vocês, é para servir a Deus. Não é para aparecer, não é para ser papagaio de pirata aparecer na foto. Cuidado, irmão. Isso aqui está inflamando muita gente, dele achar que é ele, é o jeito dele, é a fala dele. Não. O foco da mensagem é a glória de Cristo. Não é você, é Cristo. Não é autopromoção, é promoção do alto. Paulo nos ensina que o centro e o objetivo de Cristo, o centro e o objetivo da mensagem é Cristo glorificado. Por quê? É Cristo quem liberta, transforma e sustenta os crentes. Não é eu nem você. Por melhor ferramenta que sejamos, nós não somos nada, dependemos de Cristo. Paulo se entende apenas como uma ferramenta na mão divina. Caráter do ministério. Aí Paulo diz para nós, porque das trevas resplandecerá a luz. E ele mesmo resplandeceu em nosso coração, no nosso coração tenebroso, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, a marca do ministério de Paulo era a glória de Deus na face de Jesus. Não era na face de Paulo, não era mostrar, olha, como Paulo é bom. Era mostrar para os outros o que Cristo fez e pode fazer pelos crentes. Então, o interesse de Deus é revelar-se em Jesus Cristo. Só que tem muitos lugares, irmãos, muitos lugares, que ele já não tem mais Cristo como a excelência. Cultos loucos, cultos frenéticos, cultos que a título de espiritualidade fazem coisas doentias e nada edificam. Paulo está falando que em meio às dificuldades, perseguições, fragilidades que ele vivia, ele tinha um grande tesouro. Irmão, se você entender isso, não é pelo que você está... O que você está passando não te define. O que te define é a presença do Cristo. É a glória, a excelência do Rei. Então, a excelência não está no que você faz para Deus, mas na mensagem que é Cristo. A virtude, por isso que Paulo fala, nós somos vasos de barro, para que a excelência seja dele e não nossa. O que importa é o conteúdo, não a forma. O que importa não é a estética, é a presença do Espírito. Bendito seja Deus. Texto 2. O ministério apostólico. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Já acabei de citar. Ou seja, Paulo fala que o conteúdo vale mais que o recipiente. Irmão, você é dispensável. Eu quero que você fique com isso na sua cabeça. Você é totalmente dispensável. Entenda. Deus te usar é graça, bondade e misericórdia. O valor
está na presença de Cristo. Não que você, pastor, porque você foi consagrado, porque você é o pregadorzão. Você não é nada. A graça é dele. Se ele tirar a virtude, irmão, você cai. Se ele tirar a virtude, você desfalece. Mas a presença dele é quem sustenta gloriosamente a igreja. Então, entenda isso, irmão. A excelência é Cristo. Vira a página aí, 194. O preço do ministério. O ministério custa? Custa. E muito. 2 Coríntios 4, 10 e 12. Levando sempre no corpo morrer, ou as marcas do sofrimento de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. O ministério que recebemos do Senhor Jesus é um ministério glorioso, mas requer um preço alto. Paulo, ao falar desse ministério, dá-nos um preço. Os princípios mais importantes no ministério cristão, que a morte precede a vida. Ou seja, o princípio da morte aqui, entende isso, irmão? Esse princípio do reino de Deus não pode ser ignorado por qualquer ministro da sua palavra, uma vez que ele administra a vida dos outros. Deve ser compartilhado a experimentar a operação da morte em sua vida, ou seja, a mortificação da nossa natureza é uma constante. Ou seja, Cristo no seu ministério terreno experimentou dor, aflição, renúncia. E ele é o nosso exemplo de vida maior. Exemplo de vida com Deus, de serviço ao reino e de persistência em permanecer em pé em circunstâncias difíceis. A gente olha isso na vida de Jesus. E Jesus é o nosso exemplo e modelo maior. Então, se Cristo passou angústia, sofrimento, traição, foi injustiçado, e dirá nós, miseráveis mortais que somos. Então, a gente precisa se identificar com Cristo nos seus sofrimentos para se identificar com Ele na sua glória. Segundo, união no sofrimento. Entre o cristão e Jesus há uma união de cooperação, tanto na experiência, na vivência, quanto na glória. Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Ou seja, a gente se identifica com Cristo no ministério. Eu até coloquei, identificação com o ministério de Cristo. Aperfeiçoamento e experiência vem através da dependência vivida. Então, se a gente não depender de Jesus, irmão, se a gente não... eu quero experiência com Deus, prepare-se para sofrer. Prepare-se para a renúncia. Prepare-se para perdas. Faz parte. Vira a página aí, 195. Lá no 3. Um resultado divino. A vida. Qual é o resultado de sermos entregues à morte? Paulo nos responde. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, 4:11 de 2 Coríntios. Ou seja, quando a gente passa pela experiência da morte, a gente recebe a vida. Jesus ensina no Evangelho, quem quiser ganhar a vida deve perdê-la. Então, se a gente não é coparticipante da morte e dos sacrifícios de Cristo, a gente não pode ser participante da vida. Ou seja, quem participa da morte, participa da vida. É uma condição sine qua non, sem a qual não é possível. Essa expressão do latim, né? Sem a qual não é possível. Sine qua non. Vira a página aí, 196. Autoridade no ministério. Paulo fala aqui da autoridade no ministério. De onde vem o poder para exercê-la? Vejamos esses versículos. Embora o corpo físico de Paulo esteja em declínio, a saúde de Paulo estava diminuindo, ele recebe força do Senhor. No outro parágrafo, Paulo descobriu que o segredo da vida cristã é não atentando nós para as coisas que se veem. Olha isso. Mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Se você ficar de olho naquilo que é terreno, você não consegue. Paulo fala assim, você não tem que ficar atentando para as circunstâncias que estão ao teu redor. Isso não pode dirigir a sua vida. O que tem que dirigir a sua vida são os valores eternos. Colossenses 2, já citei. Ele fala assim, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra.
Pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. É isso, irmãos. Os valores do reino precisam dirigir as nossas vidas. Por quê? Senão a gente começa a imaginar que cristianismo é Deus me dá carro, casa, dinheiro, saúde. Deus pode efetivamente dar-te cada uma dessas coisas, e Ele dá a alguns. Tem uns que Ele abre a mão favoravelmente, a outros parece que é a conta-gotas. Mas entenda, não é aquilo que você vive, a experiência das concessões, dos benefícios de Deus, mas é olhar para Cristo e ser dependente dele em tudo, em todas as coisas. Este olhar para o céu é olhar para a face de Jesus. Paulo fala que as forças dele vêm disso, irmão. Se você não olhar para Jesus, como diz Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, você fracassa na fé cristã, você não progride. A sua dependência em olhar para Cristo, em depender dele, em receber força dele, é que dirá o sucesso do teu avanço e progresso. Texto 3, página 197. Paulo escreve aqui o caráter e as circunstâncias do ministério. Ele experimenta muitas aflições, mas recebe força divina para suportá-las. Entenda isso, irmão. Ó, se você quiser, anota. Deus não vai te permitir viver uma situação onde a graça dele não te sustente. Por mais doloroso, por mais difícil, por mais fragilizado que a situação te conduza a ficar, a graça de Deus sempre será a tua sustentação. A gente, às vezes, tem uma tendência de olhar e falar assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. E Deus nos ensina, através disso, que a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, não somos em nós mesmos, mas na sua graça. Ou seja, o nosso próximo tópico diz assim, ó, a morte não aterroriza o cristão. A gente não vê a morte como uma finalização, mas a morte como uma transição. Paulo fala assim, no versículo 2 do capítulo 5, porque se o nosso tabernáculo se desfizer, esse corpo aqui, se ele se acabar, a gente tem um tabernáculo no céu, a gente tem uma vida eterna. Irmão, mira o olhar nisso. Um dia, eu sempre falo isso, não é para te entristecer, mas eu e você, irmãos, nós somos fortes candidatos a um dia morar lá no Cachoeirinha. Todos nós, ora mais cedo, ora mais tarde. A gente vai passar ou pela experiência da morte natural, ou pelo arrebatamento glorioso da igreja. É fato. Só que o que nós não podemos perder de perspectiva é a eternidade, é o olhar para Cristo. Paulo fala assim, esse tabernáculo aqui vai acabar, mas existe um tabernáculo no céu, existe um corpo espiritual, incorruptível, imaculado, eterno, imortal, preparado para aqueles que nele esperam. Paulo fala assim, nós vamos ter a nossa habitação celestial, capítulo 5, verso 2. Bendito seja o Senhor. Vira aí, página 198. Segundo parágrafo. Mas em que baseia essa confiança inabalável de Paulo? A confiança está no versículo 5, do capítulo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o que te dá essa segurança? Esse ímpeto? É saber que o Espírito de Deus está no seu coração. É o Espírito de Deus que é a marca que te sustenta, que te segura, que te ampara, que te preserva, que te aperfeiçoa, que te melhora, que vai gerar progressão, crescimento, avanço na tua vida. É o Espírito de Deus que chancela lá no nosso coração, que grita, que confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que quando a gente às vezes está fraco, carregado de problemas, com a mente atribulada, quando a gente está distante, é o Espírito de Deus que grita no nosso coração. Ei, não olhe para essa vida, olhe para Cristo. Ele tem o Espírito dele derramado em nós, é Ele quem nos sustenta, é a graça, é a virtude, é o poder, é a presença, é a marca da vida do Espírito Santo em nós.
Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós não desanimamos, por isso nós não retrocedemos, por isso nós não voltamos atrás. Não porque somos bons, somos fracos sim, somos frágeis sim, temos vontade de desistir sim, mas o Espírito de Deus semeado pelo Cristo na nossa vida é o garantidor, é o sustentador. Nele nós temos o sim, a promessa, aleluia, aquilo que ele disse que faria, mas nele também nós temos a confirmação, nele nós temos o amém. É o Espírito da graça de Deus quem nos sustenta, quem nos traz para a aula, quem nos faz ler, estudar, gastar a mente, gastar o cérebro. É o Espírito que faz a gente renunciar os desejos, os pecados, abrir mão das coisas que não edificam, abrir mão das coisas que não trazem crescimento. É o Espírito de Deus que te faz afastar de situações, é o Espírito que te faz afastar de pessoas. Receba essa palavra nessa noite. É o Espírito de Deus que abre, aleluia, a porta para você. É o Espírito quem fecha a porta. É o Espírito que está no domínio, no controle, no timão da tua vida. É a graça, é o poder, é a virtude do Espírito em ação na nossa vida, quem vai nos sustentando, nos dirigindo. Bendito seja o nome do Senhor. Se você está passando por alguma angústia, alguma aflição, não desista, porque o Espírito de Deus está semeado no teu coração para te fazer ir adiante. Como diz Daniel, capítulo 12, tu, porém, vai até o fim, aleluia. É o Espírito que vai guiar os teus passos. É o Espírito que fará você andar com passos firmes por caminhos elevados. É o Espírito de Deus que nos ajuda. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Texto de número 4. A motivação da responsabilidade. Por que fazemos? Por que, irmãos? Porque um dia, 2 Coríntios 5, verso 10, todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Grandes, pequenos, os salvos, né? Um dia, irmão, Jesus vai chamar a gente e vai falar assim: vou pegar sua folha de serviço aqui. O que você fez? Ah, Jesus, eu fiz muita coisa. Eu cantei, eu preguei, eu ensinei, eu era professor, eu era pregador, eu tinha agenda lotada, eu era uma bênção. Só que o interessante é, o texto diz assim para nós, 2 Coríntios 5, 10 e 11. É o texto que está aqui na tela, né? Importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tenha feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos. E espero também a vossa consciência nos reconheça. Então entende, irmão. Um dia, quando a gente chegar diante de Jesus, Jesus vai olhar para nós, e eu sempre falo isso. Jesus não vai ficar impressionado com o que eu faço, porque a gente é servo inútil. Só que o que vai ser julgado? Tanto o que eu fiz, a minha entrega, a minha dedicação, tanto quanto a motivação daquilo que me levou a fazer. Você quer falar alguma coisa, Kevin? Sim, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Por favor. Amém. A questão aqui de comparecer ao tribunal de Cristo seria tanto para nós, como também para os ímpios, ou só para os salvos? Não. Existem dois tribunais bíblicos. O tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10 e 11, é um tribunal para recepção de galardão. Não é um tribunal para juízo. Juízo é julgamento do trono branco, Apocalipse 20, que não é um tribunal para absolvição, é um tribunal para juízo, onde os mortos ímpios serão ressuscitados, diz o texto lá de Apocalipse 20, deu o mar os mortos que nele havia, deu o inferno os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as obras que nele estavam. E aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Tribunal de Cristo é um tribunal da igreja, onde Cristo, pelo seu olhar perscrutador, vai observar as nossas atividades, vai julgar nos méritos do que fizemos
e vai julgar as intenções por detrás das nossas ações. E aí eu volto na onde eu estava falando. Por quê? Aí o texto diz para nós aqui, ó, na sequência, cada um dará conta de si mesmo, ou seja, Jesus vai olhar para nós e falar assim, pregou. Ok, mas pregou por quê? Porque tem gente que prega por causa disso aqui, ó, porque vai ganhar. Tem gente que canta, não é porque ele quer conduzir outros ao louvor, porque ele quer mostrar o talento, as aptidões, aquilo que ele sabe fazer. Tem gente que faz o ministério pela fama que o ministério gera, pela projeção. Então, a ideia do serviço que há de ser julgado por Cristo não é simplesmente o que eu faço, mas o que me conduz a fazer. E isso é muito sério. Porque, assim, eu posso estar aqui, vocês olhando e falando assim, nossa, que aula boa. E eu estar por dentro assim, nossa, se não fosse eu, não seria uma aula boa. Como eu falo bem, como eu me preparei. Não, senhor, eu tenho que entender que tudo que fazemos, nós só fazemos por graça. E um dia, Jesus, com uma lupa que enxerga o coração, a mente e a intenção, vai julgar de cada um de nós o que estamos fazendo, na qualidade que estamos fazendo. Então, é importante, meus queridos irmãos, que a gente tenha em mente isso, porque um dia a gente vai comparecer diante de Jesus e o Espírito de Deus, ó, eu quero que você abra o texto comigo, 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Abre aí na sua Bíblia. Ó, 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, pensa assim, ó, imagina no tribunal de Cristo, Jesus colocando o nosso coração do avesso. Peraí, fez, mas ele fez para mostrar que ele era bom, ele se achava superior, ele estava achando que sem ele as coisas não andavam, ele estava colocando mérito nele. Ou seja, quando o nosso texto diz assim, cada um dará conta de si mesmo, é isso. Esse texto vai dizer para nós que existem edificações de tipos diferentes. Ele diz assim, ó, existem edificações de ouro, prata e pedras preciosas, mas também de madeira, feno e palha. E ele diz, esses dois tipos de edificações serão provadas ao fogo. Aquela que permanecer receberá o louvor, mas a que for queimada, né, não vai ter galardão nenhum. Entende, irmão? Tem gente que vai entrar na eternidade, e qual vai ser o galardão dele? Estar lá. Tem gente que não vai receber mérito nenhum, porque o texto diz, as obras dele vão ser provadas no fogo. É a ideia de, vai ser testada para ver se realmente o desígnio por trás daquilo que foi feito era um desejo puro. Se for impuro, diz o texto, vai se queimar. Sendo queimada, ele vai ser salvo, porém não recebe absolutamente nada. É importante nós pararmos e pensarmos nisso, porque um dia, irmãos, Cristo vai chancelar a nossa... É uma avaliação de fidelidade, ó. Aqui no finalzinho, ó. Uma avaliação de fidelidade. Jesus vai olhar para você e falar assim, você fez de verdade? Você fez com o coração? Pode falar, Kevin. Aí só para poder complementar aqui, tá? Aquele texto de Mateus 7, versículo 22 e 23, onde ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, seria referente tribunal de Cristo ou aquele tribunal de Apocalipse, como o pastor mencionou agora? Perfeito. É o tribunal de Apocalipse, porque aquele lá, Jesus fala assim que ele vai separar bodes de ovelhas. O bode ali, ele traz o sentido do perverso, do mentiroso, da pessoa que tinha a aparência de crente, mas ele era um incrédulo convicto. Jesus fala assim, ó, aparte-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade é uma marca do ímpio. Aqui a gente está falando de pessoas que são salvas, mas todavia serviços que eles prestaram para o reino de Deus foram motivados por desígnios incorretos, não as melhores intenções. Existe uma diferença. O tribunal de Cristo, ele não é um tribunal para juízo, mas para validação da fidelidade do crente.
Ou seja, nós seremos julgados, está aqui na nossa tela, ó, nós vamos ser julgados pelos nossos atos, mas aqui não é julgamento para a salvação, mas é o mérito do que se faz para Deus, entende? É a qualidade do serviço. É igual quando na empresa a gente passa por uma avaliação de resultado. Ele está julgando qual que é a qualidade da sua entrega, não se você deve continuar empregado ou ser desligado. É outro juízo, tá? Mas excelente colocação, viu, Kevin? Obrigado pela Muito contribuição. obrigado, muito bem esclarecido, viu? Muito obrigado. Amém. Então, ó, o nosso próprio texto diz aqui, né? O crente não será julgado quanto à salvação, mas quanto aos atos de serviço. É a responsabilização daquilo que fazemos. Sabe qual é a ideia? Pensa assim, a ideia dos talentos. Foi colocado na nossa mão. Pensa, irmão, eu falo isso, digo para vocês com toda sinceridade, falo isso com todo temor, não para te apavorar. Um dia Jesus vai olhar para mim, para você e falar assim, ó, dei o meu espírito à sua disposição. Coloquei pessoas para te prepararem, te dei acesso à literatura, conhecimento, preparo. E o que você fez disso? O que você fez do seu tempo? Eu sempre digo, e eu afirmo isso com muita sinceridade, naquele dia, levar carro, casa, dinheiro, méritos humanos de Jesus não vai contar nada. Jesus, eu construí a melhor casa. Jesus, eu coloquei meus filhos para estudar na melhor escola. Jesus vai olhar para nós e falar assim, e os frutos? Mateus 3,10, o machado está posto à raiz. Toda árvore, pois, que não tem bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. É a ideia que Jesus vai colocar à prova a nossa dedicação. Então, que a gente tenha a nossa consciência hoje impactada por essa palavra, para que a gente procure melhorar a nossa experiência de dedicação. E que aquilo que a gente está entregando para Deus seja motivado por propósitos corretos. Não, eu vou porque eu sou o melhor, eu sou o que tem a melhor habilidade. Se não for eu, não funciona. Não funciona assim. Entenda que vocação não depende de preparo. A qualidade do serviço, sim. Quanto mais eu preparo, quanto mais eu me dedico, melhor ferramenta eu serei na mão de Deus. Mas a vocação não depende de você, né? O próprio Paulo vai dizer aos Romanos que a vocação não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus que usa de misericórdia para quem Ele quer usar a misericórdia. Então, o fato de Deus ter chamado a você e a mim é bondade e graça de Deus. Não é porque Ele viu em nós algum mérito. Ah, o irmão Leonardo fala bem. Grandes coisas. Jesus não precisa de habilidades vocais. Jesus não depende de isso, irmã Joyce, é imerecimento. A graça está nisso. Vocês foram salvos, diz Paulo aos Efésios 2, vocês foram salvos pela graça. Isso não vem de vocês, é dom. Dom é uma dádiva, é um presente, é uma concessão, é algo que é outorgado ao outro. Ponto. Vamos lá, texto 5. A motivação do amor. Isso aqui é muito importante. Vira aí na página 202 já. Por que a gente deve fazer as coisas, né? A atitude do cristão deve ser... o amor de Cristo controla a vida e o ministério de Paulo. Menciona-se agora que o maior motivo de todos, o amor de Cristo. Entenda, irmãos, o amor é tão sério levada a questão do amor do ponto de vista bíblico. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, a benção, 2 Coríntios capítulo 15, eu acho. Que é a benção apostólica, 15 ou 13, agora eu me atrapalhei aqui. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, 13. Paulo diz assim, é a benção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o meio, o grande amor de Deus, o motivo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, entende isso, irmão. O motivo da salvação do homem é o amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou, a causa, a mola propulsora que disparou a salvação é o amor de Deus. Ou seja, se esse é o propósito da salvação, esse precisa ser o propósito dos salvos. E Paulo vai tratar isso.
que o motivo maior controlador da vida cristã é o amor que constrange, ou seja, o amor de Cristo precisa nos compelir, nos dirigir, nos controlar, nos dominar. A gente tem que fazer as coisas por amor, não por obrigação, não por imposição, não porque, se eu não fizer, ninguém faz. Não, eu tenho que fazer por amor, a causa de Cristo e amar aqueles a quem Cristo ama. Ou seja, Paulo diz, 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais por si mesmo, pela sua autocausa, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Ou seja, o amor, ele muda o direcionamento geral da vida cristã. A gente não é mais dirigido, porque a gente tem na nossa cabeça assim, qual é o objetivo da nossa vida? Ganhar dinheiro, morar numa casa boa, deixar uma boa herança para os meus filhos. Está errado. Eu não estou falando que você não possa ter isso como objetivos, mas o maior objetivo da sua vida, a partir do encontro com a salvação de Deus em Cristo, precisa ser mudado pela salvação. Porque a finalidade da vida cristã não é essa vida aqui. Paulo fala, se eu pregar somente Cristo nessa vida, eu sou o mais miserável entre os homens. Ou seja, a perspectiva do cristão é uma vida cheia da presença de Cristo para uma eternidade onde jamais terá fim a sua presença. Aí, seguindo aqui, o propósito dessa morte é que não vivêssemos mais para satisfazer os desejos naturais, pecaminosos, mas para agradar a Cristo durante toda a vida. Ou seja, pergunta, onde eu tenho que agradar a Cristo? Só na minha vida religiosa? Só quando eu compareço no templo? É fácil. Agradar a Cristo, irmão, em qualquer situação. No meu casamento, na minha vida íntima, quando eu estou dentro da minha intimidade no meu lar, quando eu estou fazendo comércio, quando eu sou dono de negócio, quando eu sou empregado na empresa, quando eu estou dirigindo, em tudo Cristo deve ser glorificado. Aí que está o senhorio de Jesus. É Ele controlar a nossa vida, cada pensamento, cada sonho, cada perspectiva da sua vida dominada pela presença de Cristo. Esse é o objetivo maior. Pergunta, é fácil? É pergunta mesmo para vocês. Estou perguntando. É fácil? Não. Não, irmãos. É a coisa mais difícil da vida. É a coisa mais difícil da vida. Só que é uma condição obrigatória. Não adianta, irmãos, a gente fazer qualquer coisa. A gente viu na lição passada, Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor. O amor que não se envaidece, o amor que não folga com a injustiça, o amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. É o amor de Jesus. Entende, irmão? Jesus continua te amando, mesmo você e eu dando as mancadas terríveis que damos. A gente pisa na bola, a gente peca todo dia, a gente volta atrás nas nossas combinações, mas Jesus continua te amando. Mas Jesus não invalida o propósito salvador dele. Jesus não afirma em momento algum que a cruz não foi válida. Esse é o propósito do amor. E esse amor gerado no coração de Deus, manifesto por meio da graça do Cristo, quer encharcar a nossa vida. Nós precisamos ser dirigidos por isso. O que a gente está falando aqui, irmão, não é uma paulada para você olhar e falar assim, nossa, como eu sou ruim. Não é só o diagnóstico, é a ação. O que essa palavra, qual é o compromisso gerado hoje com essa lição para nós? Será que nós vamos sair daqui hoje mais crédulos, mais crentes, mais dispostos a obedecer? A chamada de Paulo para nós, através da palavra hoje, é isso. Eu estava trabalhando com o ciclo 3, Pregação Expositiva, há 2 livros atrás, e uma das perguntas é, qual é o compromisso que a palavra que você ouviu ontem no culto dominical gerou em você? Porque a gente tem aquela ideia, não, eu vou lá na igreja, vai estourar tudo, Deus vai manifestar, vai graça, aquela maravilha da presença de Deus. Tá, ok. E o que gerou a partir disso em você? Qual foi o compromisso gerado ontem à noite? Qual é o compromisso gerado agora? Pode falar, pastor Devair. Não, foi sem querer, eu estou só ouvindo. Tá muito bom. Tá só no glória.
Tá bom, filho. Então, Obrigado. é isso, irmãos. A palavra, por isso, em Romanos 12, 2, Paulo fala que a gente tem que ter a mente transformada pela renovação do entendimento. Se a mensagem não entra na sua mente, se a mensagem não desce ao teu coração, ela não gera compromisso, mudança, nem progresso. Por isso, irmãos, que não faz sentido alguns cultos por aí que a gente vê, que o culto é uma insanidade. A título de espiritualidade, vive-se coisas absurdas no meio da igreja. Aí você pergunta para a pessoa ao final do culto, qual é a edificação de hoje? Não sei, mas foi uma glória. Mas foi uma glória, eu senti só a graça hoje. Hoje foi fogo, poder e glória. Tá, mas qual é o compromisso gerado? Qual é a edificação? Eu sempre me pergunto isso. Será que o evangelho que eu estou vivendo é um evangelho de experiências estáticas, mas que não gera compromisso? Ou é um evangelho que, por várias vezes, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não tenho arrepio, mas eu continuo crendo? Porque a chamada é crer na ausência de sinais perceptíveis. Porque Deus não se manifesta só extraordinariamente. Deus se manifesta no ordinário, Deus se manifesta no comum. O que é a presença de Deus? Eu sempre digo isso. O que é o poder de Deus? Quando eu amo a minha esposa, é quando eu sou bom marido, é quando eu sou um crente fiel, é quando as circunstâncias apelam para que eu erre, mas eu continuo fiel. Isso é o poder de Deus. Não confunda o poder de Deus para testemunho. Atos 1:8. E vocês... Deixa eu ler o texto aqui para eu não me perder. Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, o propósito da finalidade da presença do Espírito é ser testemunha de Jesus. Aí ele fala, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é poder para ser, é poder para fazer. É a ideia, irmãos, é o poder para a experiência do testemunho, que Jesus domina tudo. Deixa eu caminhando aqui para o final. Deus confiou a Paulo um ministério da reconciliação. Deus está reconciliando homens consigo mesmo. Paulo é embaixador de Cristo, é aquele exemplo que eu já usei do embaixador. O ministério da reconciliação é esse ministério que leva as pessoas até Deus. Entende, irmãos? Ministério da reconciliação não é o ministério do sabor de mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando veio na bênção vai te arrepender. Que reconciliação é essa? Que prega a divisão, que prega, eu vou mostrar que eu sou, eu vou mostrar que eu venci, eu vou mostrar que eu conquistei. Que evangelho é esse? Desses hinos triunfalistas que dizem que vão aplaudir a tua vitória. Não, quem tem que ser aplaudido é Jesus. Quem tem que ser notabilizado é o Cristo. Não é você. Você, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, é para você pensar. Se você morrer agora, hoje, talvez daqui a 2, 5, 10 anos, ninguém se lembre de você. O importante não é você. O importante não sou eu. O importante é Cristo. Homens ficaram para trás. Homens que fizeram empreendimentos gigantescos, construíram coisas extraordinárias. No máximo, estão no museu. Mas a gente tem que entender que aquilo que é perene na vida do cristão é a presença de Deus. Perfeito, irmã Josi. A ideia é que aquilo que o homem faz não gera transformação. É o poder genuíno da palavra de Deus, como Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz, Hebreus 4:12. A palavra que gera a transformação é a palavra de Cristo. Ela é poderosa. A minha palavra não muda nada, não melhora ninguém, não converte o pecador. Mas a palavra de Cristo, sim, a palavra é poderosa. Bendito seja Deus. Está no finalzinho, página 203. Se fracassarmos como obreiro, e aí entenda, falando de testemunho, os pecadores não ouvirão a nossa mensagem. Irmão, entenda.
Se o teu testemunho não autenticar a sua palavra, não funciona. Se a gente fracassar no nosso testemunho, a gente fracassa no nosso serviço. Vou falar uma coisa aqui muito grave para você pensar. Se você fracassar no seu casamento, você não consegue executar a obra de Deus. Se você fracassar aqui é no sentido de destruir. Se você destrói o seu testemunho, estou usando o exemplo do casamento, mas pode ser qualquer área da vida. Imagina, você acha que o pecador vai me ouvir? Por mais boa prédica que eu tenha, se eu sou um boca suja, aqui eu falo uma coisa, mas eu sou uma pessoa de palavras torpes. Isso invalida a minha palavra. É isso que ele está falando. Se a gente fracassa no testemunho, a gente fracassa no serviço. Se eu fracasso nos relacionamentos, se eu fracasso no testemunho, se eu sou um mau pagador, se eu sou uma pessoa de testemunho dúbio, a minha palavra não tem eficácia. Ou seja, o que dá força e vitalidade à minha fala é o meu testemunho. Ou seja, para isso, irmãos, a gente precisa receber essa reconciliação em Cristo e experienciar. Eu preciso ser reconciliado para eu poder gerar o ministério da reconciliação em alguém. É a ideia de que o testemunho chancela ou valida aquilo que nós estamos pregando e ensinando. Amém, meus irmãos? Perfeito, irmã Neuzida, exatamente. Exatamente, testemunha, conduta, como nós nos portamos. Tá vendo, meus irmãos? Chegamos ao final, conseguimos falar toda a lição. Glória a Deus por isso. Quero, mais uma vez, agradecer vocês pela oportunidade de voltar aqui com vocês, né? Já fazia alguns meses que eu não encontrava com a turma do ciclo 1, mas fico muito feliz, irmãos, de poder servi-los nessa noite. Louvar a Deus pela vida, pela dedicação, o tempo de vocês que estiveram aqui me aguentando aí essas 2 horas e pouquinho. Deus abençoe vocês, continue firmes, continuem se dedicando. Na próxima segunda-feira, querendo Deus, nós estaremos reunidos, e será o dia também da retirada do nosso próximo livro. Aqui, para vocês do ciclo 1, nós estaremos estudando os livros históricos, tá? Então, não falte na próxima segunda-feira. Na sequência, os links da avaliação será enviada no grupo. Faça a avaliação, tá? Aproveita que a matéria está fresca, está na mente. Faz lá com calma, com tranquilidade. Deus abençoe vocês. E permitindo Deus, nós estaremos reunidos na próxima segunda-feira. Bom, vamos orar aqui agradecendo a Deus. Quero aproveitar, eu não fiz isso no começo, mas quero fazer agora. Alguém gostaria de deixar algum pedido de oração por uma causa, alguma necessidade, alguma pessoa, mas que gostaria de que nós apresentássemos a Deus aqui para que nós possamos interceder de modo conjunto? Pode falar, pode escrever, tá? A oportunidade está aberta. Amém. Amém? Fazer o pedido de oração pela vida da irmã Mércia, que está com câncer de mama, e também uma amiga nossa da igreja também, a irmã Cíntia, que está com câncer de mama também. E o irmão Kleber Charles, ele está internado na UTI, né, que ele sofreu um acidente de moto. Essas 3 pessoas eu pedido de oração. Perfeito. Mércia. Você pode repetir, por favor? A Mércia, Cíntia e o Kleber. Mércia, Cíntia e Kleber. Perfeito. Nosso irmão Kleber Braga aqui também está pedindo pelo sobrinho dele, o Igor. A nossa irmã Lígia pedindo para orar por uma moça que se chama Diana, que está passando pelo câncer de mama. O irmão Kleber está pedindo por libertação. Irmão, deixa eu só pegar aqui, irmão irmão Firmino, o Anderson pedindo pelo Firmino, que está hospitalizado, verdade, continuando a orar por eles. A irmã Ninzilda pedindo pela Gláucia, a irmã Ana Cristina pedindo pela Rosana, o Paulo pedindo pela Dulce, também, que está com câncer no pâncreas, o Anderson pedindo eu acho que é homem, né, Williane, e o Márcio pedindo pelo trabalho dele. O irmão Devair, acho que quer falar alguma coisa? Pode falar.
Não? O Roberto está pedindo aqui pelo Ivo também, tá? Que está com câncer. Vamos orar, irmãos, vamos crer. Tiago diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quero pedir também a vocês, gentilmente, orem por esse trabalho, orem pelo núcleo da ETAD aqui em Vila Brasilândia, para que Deus sempre permaneça com sua mão estendida, dando vitória a todos os professores, toda a estrutura, coordenação, diretoria, todas as pessoas que trabalham e de modo muito dedicado para que o curso aconteça, essa informação, esse conhecimento chegue até vocês. Orem por nós, irmãos, para que Deus sempre nos dê vitória, Deus sempre nos conduza em paz e em virtude e em segurança. Oremos então ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, te louvamos pela vida dos teus filhos que aqui estiveram, Senhor, durante esse período, estudando, meditando a tua palavra, crescendo na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-os, Pai, com a tua graça. A cada pedido que foi mencionado aqui, Senhor, são muitos nomes, mas visita, Senhor, o enfermo, aquele que está hospitalizado, aquele que está lutando contra enfermidades, alguns deles aqui mencionados contra cânceres. Senhor, tem misericórdia, visita por tua tão grande graça. Oramos no nome de Jesus, para que o Senhor dê saúde, levanta o enfermo, restitui a saúde ao que está hospitalizado. Pai, tem misericórdia, abençoa, derrama da tua graça, virtude e poder, abre portas, oportunidades de trabalho, restaura finanças dos teus filhos. Senhor, liberta aqueles que estão cativos no pecado, no domínio das trevas. Tem misericórdia, por tua tão grande graça, por tua misericórdia, estende a tua mão, Senhor, socorra os teus filhos, dê-lhes graça, virtude, poder, Senhor, para que eles possam testificar que o Senhor é Deus. Também abençoa os teus filhos que agora passarão por esse momento de prova, de testagem de conhecimento. Abre-lhes, Senhor, a mente, dê-lhes o saber necessário para que eles possam exercitar o conhecimento estudado. Rogamos que a tua bênção permaneça conosco, que ao longo dessa semana o Senhor nos abençoe nas nossas atividades profissionais, no nosso dia a dia, nos cuidando de nós em todas as coisas. Oramos a Ti, agradecidos, e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição de vocês. Vou encerrar aqui a nossa gravação, e na sequência